E quando ele ressuscita, e ele chega para Pedro, por exemplo, e fala: então, Pedro, você entendeu que a missão que eu te dei para poder fazer, ou então a missão que você carrega, é uma missão que, por exemplo, que vai te colocar numa situação como eu fui colocado. Como é que eu posso te garantir, Pedro? Como é que eu posso te ensinar que o cumprimento da missão, eu falo que é uma das frases mais bonitas que a Bíblia tem, um dos momentos mais bonitos para mim, é quando Jesus ele diz assim: está consumado. Né? Quando ele fala assim: Pai, eu cumpri o que o Senhor me deu para poder fazer. Eu consumei, eu finalizei. Todos nós, quando somos chamados a carregar a cruz, somos convidados a ser discípulos de Jesus, é nos dado uma missão, é nos dado um peso sobre, por exemplo, a Ana, né? Eu vejo a Ana o tempo todo carregando uma cruz, e com certeza na cruz da Ana existe um peso pelos perdidos, existe um peso profético, existe uma ação profética e evangelística, entendeu? Então, por exemplo, esse peso que nós carregamos, ele passa por um processo de aperfeiçoamento absurdo. Ele chega em níveis muito interessantes. Só que, muitas vezes, nós temos uma ideia equivocada do que Deus quer fazer. A gente carrega um desejo, a gente carrega um peso, mas, ao longo dos anos, nós vamos desvendando aquilo. Vai cada vez ficando mais claro para a gente aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Então, qual é o ponto que eu quero colocar para vocês aqui? Quando Pedro ele vê Jesus sendo crucificado, ele era um zelote, ele tinha uma visão completamente diferente. Os zelotes acreditavam no Ben-Davi, no Messias que viria com espada desembainhada, que dominaria Roma, que dominaria Israel, que seria o próximo rei. Então, Pedro, naquela hora, a sua cosmovisão, a sua forma de ver o mundo, a sua ideologia, ela caiu por terra quando ela viu o seu Messias sendo entregue como um cordeiro manso, indo para o matadouro para cumprir a sua missão. Então, Pedro ficou extremamente confuso. Mas quando Jesus ressuscita e toda a base de fundamentação da Babilônia, o que fundamenta a Babilônia? A Babilônia veio da Grécia. Né? Não, a Roma, toda a base de Roma ela é grega. E toda a base da Grécia ela é babilônica. E toda a base da babilônica ela veio de Babel. E Babel é uma torre construída por um homem chamado Nimrod, que construiu uma torre por medo de um dilúvio. Por medo, ele procura uma planície estratégica, ele constrói uma torre, ele cria um ambiente completamente controlado, onde o nome dele seria célebre, onde ele teria um poder ibérico e uma capacidade de enxergar os ataques que estão vindo de todos os lados. E se houvesse um dilúvio, como fala Flávio José, que Nimrod ele tinha medo de um dilúvio, se caso acontecesse um dilúvio, ele estaria protegido de Deus. Então, o que fundamenta Babel? O medo. O medo do quê? O medo da morte. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus 2, versículo 14, que quando Jesus ele vai ao inferno, ele toma da mão do diabo a chave da morte. Para quê? Para libertar todos aqueles que, por medo da morte, já estavam sujeitos a viver como escravos por toda a sua vida. Então, o medo da morte nos escraviza. O medo da morte nos faz ter uma visão equivocada do que Jesus quer fazer. O medo nos faz proteger do próprio Deus. Entende isso? O medo, ele nos neutraliza. Só que, naquele momento, Pedro ficou completamente neutralizado ao ver que o seu Messias, que o seu Senhor, que o seu Rei, ele se comportou completamente diferente de tudo aquilo que ele tinha imaginado, pensado e desejado, né? Então, naquele momento, Pedro ele percebe que ele tinha errado, que Jesus foi uma ilusão na cabeça dele, e ele volta para o seu trabalho, volta para a pescaria, ele volta para o seu ambiente de trabalho. Mas quando Jesus ele vai na beira da praia, naquele mesmo lugar que um dia ele multiplicou o peixe, quando chamou Pedro, e ele
assa os peixinhos e chama Pedro, e Pedro sai nadando na água e desesperado em direção a Jesus. Naquele momento, Pedro ele tem uma nova perspectiva após a ressurreição, que Pedro percebe que a morte não tinha vencido Jesus, que ele venceu a morte. E a partir daquele momento, Jesus pergunta: você me ama? Você, Pedro, está disposto a fazer por mim o que eu fiz por você? Então, Pedro ele começa a pensar: Jesus, eu serei crucificado? Eu vou morrer como você morreu? E Jesus fala assim: se for necessário. Entende uma coisa? A cruz ou qualquer tipo de ameaça à sua vida não é mais poderoso do que o Espírito que eu vou liberar sobre vocês, que me ressuscitou dos mortos. Então, Pedro ele começa a ter uma nova perspectiva naquele momento de tudo que ele tinha vivido com Jesus. Jesus não venceu apenas a doença quando ele expulsou, quando ele curou o enfermo. Jesus não venceu apenas a lepra ou o demônio que ele expulsou. Jesus agora, ele ressuscitou dos mortos e ele venceu a morte. Então, a autoridade de Jesus agora, ela é muito maior. E nesse momento, Jesus ele fala: Pedro, você me ama? E Pedro consegue, né, pela terceira vez, responder: sim, Senhor. Eu estou disposto a fazer por você o que você fez por mim. Aí Jesus ele disse: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Agora você está completamente pronto para, além de cuidar das minhas ovelhas, ensinar outras pessoas a cuidar de ovelhas, sem usar as ovelhas para o que eles querem fazer. Então, a partir daquele momento, Pedro ele passa. E no texto, se você for lá no texto, eu não vou. Depois você procura esse momento. Jesus fala assim: porque Pedro, quando você era criança, as pessoas pegavam na sua mão. Não, você tinha liberdade de você ir e voltar de onde. Você tinha liberdade de ir para onde você quisesse ir. Você tinha liberdade de opinar, de fazer as coisas que você gostaria de fazer. Assim somos nós. Hoje, nós temos total liberdade de falar: sim, eu aceito, eu vou para cá, eu vou para lá, eu estou livre. Mas aí Jesus falou: mas chegará um dia em que os homens pegarão nas suas mãos e te levarão para um lugar em que você não gostará de ir, em que você não vai querer ir, mas mesmo assim eles vão te levar e vão te matar. Então, o que Jesus está querendo falar? Que para proteger as ovelhas, para guardar as ovelhas, para cumprir a missão de Pedro, chegaria um dia em que Pedro ele seria levado para o seu martírio. E mesmo ele não querendo ir, mesmo assim ele seria levado. Então, eu sempre falo que uma coisa é quando Jesus chamou e disse assim: siga-me, toma sua cruz e siga-me. A outra coisa, eu sempre pergunto: você sabe, Ana, vou direcionar para a Ana, né, para aqueles que estão aqui me ouvindo. Há alguns anos atrás, Deus te deu uma cruz, falou: Ana, larga tudo que você está fazendo e me segue. Vem. José, deixa eu ver outros que estão aqui, a Carol não voltou, né? A Ana, os alunos aqui da escola. Né? A pergunta é: um dia Jesus ele te encorajou a pegar uma cruz e segui-lo? Se sim, a minha pergunta é: você sabe aonde essa cruz vai te matar? Porque a cruz que você carrega hoje, ela não vai servir no final para construir uma casinha de madeira. Ela não é uma ponte para atravessar um rio. Ela é um instrumento de martírio. Ela é um instrumento de martírio. Ela vai te matar. Um dia essa cruz vai te matar. E é isso que nós temos que entender. A cruz que nós carregamos hoje, um dia ela vai nos matar. E o que é essa cruz? A cruz é parte daquilo que Jesus está fazendo na terra. Ele te confiou uma parte dessa missão. E o grande objetivo da sua vida é cumprir essa missão. É ir até o fim dessa missão e dizer para Jesus: está consumado, Senhor. Agora a pergunta é: você vai até o fim dessa missão? E se você chegar até o fim dessa missão, você estará apto a ajudar outras pessoas a cumprir a missão delas. Então, quem são aqueles que podem fazer discípulos? São aqueles que, primeiro,
são discípulos, e segundo, entenderam a sua missão. Como é que você vai ensinar uma coisa para uma pessoa que você nem sabe qual é a sua? Eu fico vendo essas igrejas metodológicas, essas grandes estruturas eclesiásticas, a pessoa chega lá num dia, aceita Jesus, daqui uma semana, já estão fazendo discípulos, estão liderando células, ensinando as pessoas, mas ensinando o quê? Por isso que nós temos visto uma grande precocidade, o número de evangélicos no Brasil, eles crescem, mas também cresce o número de violência, o número de corrupção, o número de pessoas em situações de rua. Se o número de pessoas que a igreja ela tem recebido nos últimos anos fossem, de fato, discípulos, eu vou te falar uma coisa que nem um amigo meu uma vez fez na Argentina. Tinha um orfanato que tinha 35 crianças para adotar e ninguém queria adotar. Ele pegou aquelas crianças, bateu na porta. Você é cristão? Sou cristão. Então, toma aqui, ó, cuida dessa criança. Você é cristão? Ele acabou com o orfanato naquele dia. Sabe, tipo assim, deve ter, no mínimo, umas 3 ou 4 vezes mais igrejas em Belo Horizonte do que o número de população de rua. Tipo assim, se cada igreja adotasse um morador de rua, cuidasse dele, acabaria o problema de população de rua em Contagem, em Belo Horizonte. A pergunta é, por que isso não acontece? Porque eles não estão interessados em fazer aquilo que Jesus mandou fazer. As pessoas estão interessadas. Eu falo que a igreja, infelizmente, ela deixou de ser cristocêntrica. Ela passou a ser egocêntrica. O homem está no centro de toda atividade eclesiástica. Infelizmente, as pessoas estão levantando as suas mãos, não como nós, pão nosso, Pai nosso. Esses dias eu coloquei no meu Facebook assim, se o Pai é nosso, por que o pão é só meu? Aí a pessoa falou comigo, crista. Falei, meu Deus, é a Bíblia. Pai nosso, pão nosso de cada dia. Entendeu? Então, é muito importante a gente entender que, hoje em dia, infelizmente, nós não temos uma visão, a gente não consegue ter uma visão, uma cosmovisão bíblica correta. Por exemplo, está dando algum problema aqui no meu telefone, acho que a Siri está... Por exemplo, aqui está a Bíblia, né? Por exemplo, aqui está a Bíblia. Como é que você lê a sua Bíblia? Você lê a Bíblia assim, olha para mim, todo mundo aqui, ó, olha para mim. Você lê a Bíblia assim, vou abrir minha Bíblia aqui, ó. Eu leio a Bíblia assim, ou eu leio a Bíblia assim? Qual é a diferença? Quando eu leio a Bíblia assim, eu estou lendo a Bíblia, eu estou usando essa Bíblia para mim, para ver como é que ela pode melhorar a minha vida, como é que ela pode me afetar. Mas quando eu leio a Bíblia assim, ela é a lâmpada. Eu vejo o mundo através das Sagradas Escrituras. Eu olho para o mundo, eu percebo o mundo e ela é uma luz para mim. A palavra é a lâmpada e ela ilumina. Ela ilumina o quê? O que eu estou vendo. Eu olho para o mundo a partir de uma cosmovisão bíblica, cristã. Então, infelizmente, as pessoas não utilizam da Bíblia para enxergar o mundo a partir de uma cosmovisão bíblica, a partir de uma cosmovisão do reino. Infelizmente, as pessoas usam a Bíblia como se ela fosse um tipo de almanaque das respostas que eu preciso para a minha vida. E, infelizmente, a igreja, por ela não ter discípulos que realmente fazem o que Jesus quer que seja feito, que o impacto social, o impacto político, o impacto econômico do crescimento dos evangélicos não reflete na realidade da nossa nação. Mas eu espero que um dia isso possa acontecer e possa refletir positivamente. Então, pessoal, eu dei uma aula introdutória para vocês, uma aula falando um pouco sobre discipulado. Essa aula minha, assim, eu gasto semanas dando aula, porque eu vou falar sobre discipulado, depois eu vou falar sobre como ser um discípulo, depois eu vou falar das aulas e de como se desenvolve o processo do discipulado. Depois eu desenvolvi uma aula falando sobre a progressividade, os níveis do discipulado, que eu utilizo as festas bíblicas para poder mostrar quais são os níveis de discipulado de Páscoa, tabernáculo,
Porque toda ação de Deus na sua vida ela é progressiva. Hoje você está com águas no seu pé. Amanhã as águas irão subir para os seus joelhos. Depois de amanhã, águas têm que subir para a sua cintura e depois para os seus ombros. E depois elas vão te pegar de um jeito que você não vai conseguir nem controlar, porque não tem nem como controlar, porque a força da ação do reino, do Espírito na sua vida será muito mais forte do que a sua força de resistir. Agora, se você está parado no mesmo lugar por muitos anos, é porque você não acessou essa agenda. É porque muitas vezes você se tornou um discípulo de uma instituição que, na verdade, não quer que você cresça. O bonsai, ele é uma árvore que deveria crescer muito, mas ela foi colocada num vaso muito rígido para que a sua raiz não cresça, e ela foi podada, muito podada, para que seus ramos não cresçam. Então, muitas vezes, o tipo de discipulado que nós temos visto hoje nas instituições religiosas é um modelo bonsai, é um modelo que eu crio uma estrutura doutrinária rígida, que não ensina aquela pessoa a procurar água nos lugares profundos. Por quê? Quando uma pessoa está dentro do vaso e ali existe uma estrutura rígida, ela vai precisar de mim para regar aquele vaso. Se não tiver um pastor para ir lá e regar e molhar aquela plantinha para poder sobreviver, ela vai morrer. Só que Jesus ele disse, não é para você dominar sobre as minhas ovelhas, apacentai, cuidai das minhas ovelhas, não por torpe ganância, não por domínio, não para utilizá-las para fazer o que você quer que seja feito, mas com toda sorte de bênçãos, instruindo, aperfeiçoando, dando a elas a condição de buscar água nos lugares profundos e conhecer mais sobre o seu sumo pastor, que é Jesus. Então, eu venho pregando sobre isso, Ana, e ensinando e fundando igrejas no Brasil com essa perspectiva. As nossas igrejas, infelizmente, elas não crescem muito rápido, porque a grande maioria das pessoas estão procurando lugar para, como a Bíblia diz, nos últimos dias, as pessoas terão coceiras nos ouvidos e procurarão mestres para ensinar a elas o que elas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. Então, infelizmente, hoje nós temos escolas, temos estruturas eclesiásticas que não incentivam as pessoas a amar, não incentivam as pessoas a falar a língua do outro, infelizmente. Mas eu fico feliz por uma escola como essa, fico feliz, Ana, te sigo no Instagram e estou sempre vendo, sempre percebendo, sempre vendo a sua movimentação, as pessoas em situação de rua. Você está sendo hoje uma grande discípula, está aprendendo com Jesus, está a cada dia se tornando mais parecida com Ele, e você pode ter certeza que jamais, jamais o que você está fazendo vai se perder, porque antes da gente ver um rio fluindo através de nós, o reino de Deus primeiro é estabelecido dentro de nós, e não tem uma forma melhor de estabelecer o reino dentro de nós, como Elias, do que estar na casa da viúva e do órfão. E estar na casa da viúva e do órfão é o lugar em que Deus treina os profetas. Os profetas são treinados. O Gregório McNulty falava que os profetas eram treinados nas montanhas. Eu discordo dele. Para mim, na linhagem de Elias, os profetas são treinados no deserto e na casa da viúva. Elias não foi treinado no alto da montanha. Ele só subiu no alto do Monte Carmelo depois que estava pronto para poder confrontar os profetas de Baal. Mas os profetas desses dias, eles são treinados na casa da viúva, nas ruas, cuidando da viúva, do órfão. É ali que a profecia de Amós, a profecia de Oséias, a profecia de Isaías, a profecia verdadeira está acontecendo. Não aquela profecia utópica de adivinhações fechadas de quatro paredes. A profecia que Isaías falou, em Isaías 58, que é esse o jejum que eu quero que você faça, que um dia você jogue cinza na sua cabeça, se vista com um pano de saco. Não, não é nada disso. Vocês me clamam e eu não respondo, porque no dia que vocês jejuam e oram, vocês estão buscando seus próprios interesses.
Eu não vou falar com vocês porque vocês não estão envolvidos na minha agenda. Vocês não querem fazer o que eu quero que vocês façam. Vocês querem que eu faça o que vocês estão fazendo e eu não participo dessa agenda medíocre suas. Eu quero que vocês façam o que eu estou fazendo. Ele fala assim, e não seria este o verdadeiro jejum? Que repartas o teu pão com o faminto, que cubras o nu, e que, vendo uma pessoa desamparada, acolha na sua casa? Não seria também esse o jejum que eu escolhi a vocês, que sacia a alma das pessoas que estão aflitas? Porque no dia que vocês fizerem isso, a sua cura vai brotar. Então clamarás a mim e eu direi, eis-me aqui. Então, é isso que eu acredito. Amém. É essa escola que eu acredito. A escola que nós estamos preparados. Toda a minha escola foi com os mendigos. Você sabe quem pela primeira vez na minha vida, me denominou um pastor? Deixa eu só contar esse testemunho para poder finalizar. Eu estava no sítio, né, do meu pai, onde nasceu ele Cama, tinha 35 moradores de rua morando comigo, já fazia 8, 9 meses. Eu tinha cortado a minha água, tinha cortado a minha luz, nós tomávamos um banho com a água da piscina e a gente vivia ali, orando e tendo comunhão e tirando pessoas das ruas todos os dias. E uma coisa que é interessante foi que um rapaz, ele estava muito noiado, com vontade de usar crack. Eu passei muitas horas falando para ele, tentando convencê-lo que Jesus tinha um plano para a vida dele. E eu passei no mínimo 3, 4 horas conversando com ele. Era madrugada, por volta de 2, 3 horas da manhã. Ele pulou o muro e foi embora. Mas antes dele ir embora, eu fiz uma proposta para ele. Eu falei assim, e se eu te batizar agora à noite? Né? O Satanás está te propondo a morte, eu estou te propondo a vida. Ele não quis, não aceitou e foi embora, e pulou o muro e foi embora. Eu entrei nos quartos daquela noite e acordei todo mundo. Falei, vem para fora, vem para fora. Eu tenho uma palavra para vocês. Todos eles vieram para a nossa cozinha e não tinha luz, né? E a gente acendia as tanto de vela, parecia um terreiro de macumba. Né? Tipo assim, naquela noite ali, todo mundo naquelas velas, e eu igual o João Batista ali falando para eles. E eu senti que Satanás estava rodando aquele sítio, tentando matar aqueles homens, que eu estava ali como um guardião deles. E eu falei para eles que Jesus amava eles, que ali não era apenas um projeto social e que Deus tinha um projeto para a vida deles. E quem queria ser batizado naquela madrugada? E eu pulei para dentro da piscina e eu batizei uns 20 daquela madrugada, sabe? Foi tremendo aquele dia. E passou, e no outro dia eu acordei cedo, fui trabalhar com eles. Eu estava capinando lá a grama e mexendo no sítio, e um deles chegou para mim e falou assim, ô pastor! Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei assim, será que algum pastor vem nos visitar aqui? Isso é raro de acontecer. Aí ele falou assim, não, eu estou falando com você, Cacá. Eu falei, mas eu não sou pastor. Ele falou comigo assim, mas pastor não é que cuida das ovelhas? Eu falei assim, sim. Ele falou assim, então você é meu pastor, porque você está zelando pela minha vida. Então, quem me ungiu pastor, assim, quem me apontou como pastor pela primeira vez foi um morador de rua. E foi ali que eu parei assim, será que eu não sou realmente um pastor? Eu não sabia se eu era pastor, missionário, evangelista, profeta, apóstolo, anjo, querubim, eu não sabia o que eu era. Tudo junto. Mas naquele dia, pela primeira vez, eu parei e pensei, será que eu sou um pastor? Porque realmente eu estou cuidando das ovelhas de Jesus. Eu senti o leão, né, rondando, né, esse lugar ontem, tentando tragar, tentando matar, tentando. E ele conseguiu. No outro dia, aquele menino que pulou o muro, ele tomou 9 tiros e morreu. Saiu no jornal da cidade. Então, assim, eu quero incentivar vocês a, a amarem as pessoas. Não preocupar se você é profeta, evangelista, mestre, apóstolo, querubim. A prática das obras. Hebreus 5, a partir do versículo 11 ou 12, fala que é pela prática das obras que você gera as suas faculdades. É amando, servindo, que você vai descobrir quem você é. Você vai descobrir qual é o seu nome. Ser discípulo é ser discípulo e finalizar o processo discipulado é você descobrir o nome que está escrito no livro da vida. Qual é a sua função no reino? Todo o trabalho de Jesus, assim, vocês estão expulsando demônios. Eu vi Satanás caindo do céu. Não se admire, não fiquem impressionados porque vocês expulsam demônios. Fiquem impressionados
porque vocês estão descobrindo qual o nome que Deus te deu, que está escrito no livro do céu. Em outras palavras, o meu trabalho não é ensinar vocês a expulsar demônio, é fazer vocês descobrirem qual é o seu nome, qual é o nome que Deus te deu no útero da sua mãe, qual é a sua vocação, qual é o seu chamado. Então, quando você entende isso, você entende a missão que Deus compartilhou com você, e você vive essa missão, e você alcança lugares altos dessa missão, é nesse momento que Jesus vai falar assim: agora que você entendeu o que eu te dei para fazer, você pode ajudar outras pessoas a entender o que eu dei para elas fazerem também. Então, meus irmãos, minhas irmãs, um grande beijo para vocês. Foi um prazer servi-los essa noite. Deixa eu fazer uma oração breve aqui, agradecendo a Deus pela oportunidade. Amém. Tá? Eu vou abrir também um período de perguntas depois da oração. Quem quiser fazer alguma pergunta, a gente tira aqui uns 5, 10 minutinhos, eu respondo e nós finalizamos. Deus, muito obrigado por essa escola, muito obrigado pela vida da Ana, a pessoa que eu conheço aqui, que me convidou, e através dela eu peço uma bênção do Senhor para todos os alunos dessa escola, dessa missão, que tem dia após dia gastado seu coração, seu tempo nas ruas de Belo Horizonte, cuidando e abraçando e amando a população de rua dessa cidade. E mais do que isso, profetizando nas ruas dessa cidade com chofar, com palavras proféticas, liberando o céu e respondendo às suas expectativas, Deus. Eu quero pedir ao Senhor uma bênção sobre eles, para que eles possam continuar a perseverar e que nada, absolutamente nada, venha abalá-los, venha a tirar deles a motivação, a alegria de servir no teu reino e fazer a sua vontade. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Amém? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode Amém. falar aí, que eu posso responder aqui, e numa outra oportunidade eu volto para dar outra aula para vocês. Ô, Cacá, eu tenho uma pergunta. Pode falar, José. Eu vejo lá, esse trabalho de seu é muito lindo. Mas a minha dúvida é o trabalho desse cara depois que ele recupera ali, né? Eu fico pensando que deve ser um desafio monumental, né? Esse cara conseguir o trabalho, né? Quem dá a sequência? Como é que é feito isso? Então, José, nós temos uma unidade de reintegração, né? A gente tem uma unidade de reintegração que funciona fora da comunidade terapêutica. Mas, José, assim, é aquela história, lembra aquela historinha que eles contam, né? Que tinha uma pessoa na praia, tinha muitos peixes que o mar tinha cuspido para fora, ou então estrelas do mar, né? Cada pessoa conta de um jeito. A pessoa foi lá, pegou aquele peixinho e limpou ele e jogou de volta no mar. Aí a pessoa falou: mas você vai conseguir salvar todos esses peixes, são milhares e milhares. Não, pelo menos eu fiz a minha parte. Eu nunca gostei dessa historinha, porque eu sempre perguntei o seguinte: por que o mar cuspiu as estrelas e os peixes para fora do mar? Porque, com certeza, o mar estava com petróleo, estava poluído, tinha alguma coisa no mar que adoeceu esses peixes e eles foram cuspidos para fora. Agora, você vai limpar o peixe e devolver o peixe para o mar que cuspiu o peixe, é meio complicado. Então, um dependente químico é uma pessoa lesada. A dependência química é uma doença progressiva, incurável e fatal, José. A dependência química não tem cura. Aí você vira e brinca: mas você é um homem de Deus falando que a dependência química não tem cura. O câncer também, muitas vezes, não tem cura. A AIDS não tem cura. Mas Deus cura. Deus cura porque Deus tem poder para curar. Mas o fato de Deus curar faz daquela doença uma doença incurável? Não. Aumenta o poder de Deus, porque Deus ele faz milagres e maravilhas curando uma pessoa que tem uma doença incurável. Então, a dependência química, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma doença progressiva, incurável e fatal. Então, dependência química não tem cura. Mas quando você vê um dependente químico curado, como eu, por exemplo, sou um dependente químico curado, é um milagre. Mas Deus faz milagre? Sim. E eu creio no milagre? Creio demais no milagre. Eu creio muito no milagre de Deus. Eu já vi muitos milagres dentro da comunidade terapêutica. Eu já vi muitas pessoas serem curadas. Mas eu também já vi muitas pessoas que não querem Jesus. Eles querem parar de usar droga, mas não querem a palavra de Deus. Não querem
não querem um compromisso com Deus. Nós atendemos o budista, o candomblé, o homossexual, atendemos todos, nós estamos ali de braços abertos para todas as pessoas. Mas alguns acessam o Ele-Clama para parar de usar droga, para poder interromper o uso abusivo daquela substância, sair da situação de rua, que é muito importante, que é um ambiente extremamente propenso para continuar a usar a droga, mas é como se Jesus estivesse falando, eu jogo a rede e vem muitos peixes. Eles não querem o apoio após, não é isso, Cacá? Não, muitos não conseguem absorver o que nós temos de proposta primária durante o período do tratamento. Então, durante o tratamento, a gente oferece um programa terapêutico de 12 semanas, ok? E oferecemos também atendimento psicológico, psiquiátrico, assistência, enfim, a gente faz um trabalho completo, né, para o ser humano físico, psicológico, mental e emocional. Mas também oferecemos para essas pessoas uma oportunidade de ter uma experiência espiritual. Só que não na comunidade terapêutica isso não pode ser obrigatório. Isso tem que ser algo, porque você, como é uma instituição e ela é filantrópica e ela é de utilidade pública, ela não é uma igreja, né? É uma instituição que recebe todo tipo de pessoa, embora seja um braço da nossa igreja, mas é um lugar que a gente não pode impor a religião. Ah, se você não aceitar Jesus, você vai embora. Então, muitos dos que só querem parar de usar droga, por ser uma doença incurável, ao regressar para suas famílias, eles recaem novamente, entendeu? Muitos, mas muitos recaem. E existem aqueles que aceitam Jesus, começam a ter Aí lá dentro ele clama, aqueles que não querem ir embora, querem continuar com a gente tem seminários, a gente tem missões no Amazonas, a gente envia, a gente manda para seminários na Bahia, manda para outros lugares, a gente tem a reintegração, que é o ato de justiça, para começar a empreender, mas na perspectiva do reino. Então, nós temos várias ações para tentar fazer com que aquele trabalho que foi feito, ele dê continuidade. É frustrante, porque é 10%, 20% que a gente consegue de resultado a médio e longo prazo. Os outros 80%, 90%, infelizmente, retornam para o vômito. Isso é estatístico. É esse trabalho aí que eu e a Ana estamos fazendo aí juntamente com vocês. É o trabalho de ponte de ida e de volta, né? A gente está tentando acompanhar essas famílias na volta, porque não é só o dependente, né? Mas na volta você tem que lidar com o codependente, a família, né? Exato. Então, exatamente. Essa experiência como o senhor tem de dependência, né? Que eu e minha esposa acabamos também passando por isso, né? Nós também saímos e acreditamos que só há libertação através da palavra de Deus. Sim. Essa mensagem que a gente tenta levar para quem a gente enviamos e para quem a gente recebe de volta, né? Fora disso, a gente saímos de cogitação, né? Porque realmente sem Jesus não há libertação, não há cura. Não há cura, porque é uma doença incurável. Então, essa cura ela acontece no âmbito da espiritualidade. Essa cura ela acontece no âmbito da fé, no âmbito da fé, entendeu? E é uma cura física, é uma cura mental, é uma cura emocional, é uma cura psicológica. O evangelho ele é o poder de Deus, ele é capaz de mudar radicalmente a vida daquela pessoa. Só que nem todos acessam este lugar. E uma comunidade terapêutica, ela está ali para servir as pessoas querendo ou não querendo, como igual Jesus. Chegou os 10 leprosos para Jesus e falou assim, quem vai aceitar eu como seu Senhor? Não, ele curou os 10, né? Somente um voltou para agradecer, não é verdade? Então, estatisticamente, ali nós temos 10% do projeto dos leprosos ali voltou. É mais ou menos essa estatística que nós temos hoje. Aquele que realmente dá continuidade ao que a gente oferta para eles é uma quantidade de 10% a 20%, né? E, assim, para mim, é muito satisfatório. Eu não tenho problema em ter essa estatística, não, porque aqueles que conseguiram, de fato, são pessoas que nós amamos muito. A nossa família, a nossa igreja hoje aqui em Contagem,
o Ele Clama, que é o MEC, né, que é a missão Ele Clama, ela é assim, 90% das famílias, tanto de filhos, todos são recuperados do Ele Clama. São homens, são presbíteros. Por exemplo, semana passada agora eu estava em Curitiba ungindo a nossa equipe, né, de presbíteros aqui de Contagem, de pastores. Se eu não me engano, 2 deles. Um deles, o Gil, é hoje o presidente dele Clama, e ele era traficante, viciado em crack aqui de Contagem. Então, tipo assim, é muito gratificante, né? Então, assim, esse trabalho de egresso, meu irmão, ele chega a ser mais difícil do que o trabalho de tratamento. O trabalho de acolhimento é um trabalho muito satisfatório, a pessoa está em total situação de vulnerabilidade, ela aceita com facilidade ali o apoio, a ajuda. O trabalho de tratamento ele é muito complexo. Fazer essa pessoa permanecer até o fim do tratamento tem que ter uma competência muito grande da equipe interna, de convencimento, de ampliação ali, dia após dia da proposta. Mas o trabalho de egresso, né, é um trabalho dificílimo, porque agora ele ganhou a liberdade de volta. E nem sempre ele está pronto para usar essa liberdade novamente, depois de 3 meses, 4 meses, 5 meses. Então, ali, acompanhar aquela pessoa e acompanhar aquela pessoa num ambiente familiar onde 90% dos gatilhos e dos problemas emocionais que ela adquiriu aconteceu naquele ambiente, com traumas. Então, eu falo que nem é muito... Assim, eu acho que tem que trabalhar com a família, tem, mas também ter um local para receber essas pessoas também fora do ambiente familiar também é estratégico, viu? Porque o Brasil é o único país do mundo que um filho que tem 25, 30, 35 anos volta para casa do pai. Os países desenvolvidos, o filho não volta para casa do pai. Nos países desenvolvidos, a cultura incentiva aquele homem a assumir responsabilidade sobre a sua vida. Voltar para a casa do pai é voltar, talvez, para os lugares onde nasceram os problemas, onde o preconceito, quantas e quantas vezes o camarada ele sai da comunidade tranquila, ele chega na casa do pai e da mãe, e em uma semana, 15 dias, começa a quebradeira, a acusação, sumiu o dinheiro. Quem é o problema? O dependente químico. Né? Qualquer coisa que acontece, o ovelha negra da família voltou. Então, agora nós temos em quem jogar o problema, você tá entendendo? Tipo assim, ele é o problema. Ele é o problema da nossa vida. Ele rouba, ele usa droga, ele é morador de rua. Então, aquela pessoa ela recebe uma carga de acusação, enfim, enorme. Então, muitas vezes, é bom também trabalhar com a família, sim, mas é bom também dar para ele uma alternativa de ter autonomia da vida dele, de começar uma nova história, né? Com trabalho, com acompanhamento, num ambiente religioso, de repente achar uma pessoa que será a sua futura esposa. Então, assim, enfim, esse é o processo que a gente vai percebendo ao longo desse tempo. Mas depois, em um outro momento, a gente pode bater um papo sobre dependência química, sobre essas questões que eu acho importantíssimas. Nossa, será muito top, viu, Cacá? A gente vai aceitar sim, viu? Essa ajuda, esse auxílio. A gente pode fazer um Zoom qualquer dia desse aí. Você chama a equipe aí de vocês, a Ana marca comigo e eu